Olá pessoal, boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer à família Kolish, o Lohan e a Lígia por abrir a casa, como sempre, para mais um shiur de Torá. E Bezrat Hashem, que vocês possam ter muitas brachot aqui nessa casa, muita saúde, muita parnassá, só coisas boas. E de vocês, Bezrat Hashem, que a brachá transborde para todos nós. Eu falei com os rabinos na Keilah faz mais ou menos um mês, e a gente chegou numa conclusão que seria necessário, seria bom explicar o tema sionismo e judaísmo, judaísmo e sionismo. Principalmente hoje, na época que a gente está vivendo aqui em Israel, que a política está bagunçada, né? E todo mundo escuta Chok HaGius, já sabem o que é Chok HaGius? A lei dos Haredim no exército, e esse tema que é um tema que realmente é um tema que eu acho que a sociedade israelense ela fica muito machucada em volta dele, e às vezes a gente não consegue entender esse lado e por que tem gente que apoiou o sionismo, gente que foi contra o sionismo. Então a gente decidiu, Bezrat Hashem, dar uma série de shiurim, serão 4 shiurim, 4 rabinos diferentes vão dar o shiur. O primeiro shiur vai ser do Rav Eliyahu Bortman, aqui a primeira parte do assunto, e na verdade a gente quer explicar o tema de uma maneira pura, da maneira mais pura possível, para tentar entender também o que foi o sionismo, como ele nasceu, o sionismo religioso, o sionismo de tentar querer construir um Estado, e quais foram depois as tguvot, as reações, principalmente do público religioso, dos rabinos em relação a isso. O porquê teve rabinos que foram a favor, o porquê teve rabinos que foram contra, e no final das contas, como isso se encaixa na sociedade que nós vivemos. Então a gente vai tentar explicar um pouco da história e um pouco das shitot, um pouco das linhas, da maneira mais pura possível, para a gente poder entender. Eu acho que quando a gente entende, então automaticamente a gente consegue entender a outra pessoa, e mesmo que a gente discuta e que a gente tenha a nossa opinião, com certeza nós, rabinos da Keilah, temos uma opinião formada mais ou menos a mesma, né? Nós mais ou menos estudamos nos mesmos lugares, no mesmo Beit HaMidrash, e nós falamos a Leil Yom Ha'atzmaut na Keilah, certo? Então a gente tem um lado sim sionista, mas a gente vai tentar explicar da maneira pura e sincera todas as shitot, todas as linhas, para tentar entender um pouco mais a fundo. Então, Bezrat Hashem, o shiur de hoje vai dar o Rav Eliyahu. Muito bom, vamos lá, vamos começar. Agora imaginem o seguinte, imaginem que vocês estão na frente de um campo verde, campo de grama, bem grande. De um dos lados entra um time de camisa azul celeste, Paysandu, para não dar briga aqui com ninguém. 11 jogadores, o goleiro com seus 10 jogadores de um lado. Do outro lado entram também 11 jogadores, só que esses estão com um capacete, várias proteções em torno do corpo, pronto para jogar futebol americano, escrito Buffalo Bills. 11 de um lado, 11 do outro, não vai dar muito certo. Tem jogador de futebol de um lado, jogador de futebol americano do outro. Nisso que vocês estão olhando o campo, vendo o que acontece, vocês veem alguém com uma bolinha amarela na mão, pingando ela, e uma raquete pronto para sacar. Mais um jogador está no campo. Vocês estão olhando, prestando atenção, vendo o que vai dar bagunça com certeza, não vai dar muito certo, mas de repente passa uma bolinha branca assim muito rápido na sua frente, indo em direção à bandeirinha do escanteio, tentando acertar o buraco. Tem lá mais um jogador de golfe jogando também nesse mesmo campo. O que acontece nessa situação é basicamente o que aconteceu com o sionismo, ou seja, o sionismo é uma ideia, é um campo onde cada um vem jogar um jogo diferente. E por isso dá muita briga, por isso dá muito pensamento diferente, ideias diferentes, planejamento diferente. Quando você tem motivações diferentes, você vai ter muita discussão. E o que causa principalmente desavença e discussão é justamente a ignorância, quando você não sabe o que o outro está pensando. Então, embora o nome sionismo apareça em várias linhas, cada um tem um planejamento diferente. Você tem sionismo religioso, messiânico, você tem sionismo estatal, você tem sionismo nacional, social, cultural.
a gente vai ver que tem linhas diferentes, todo mundo parece estar jogando o mesmo jogo, todo mundo veio para Israel criar alguma coisa, só que cada um veio com um pensamento diferente e por isso para eles tem que ter regras diferentes, não vai funcionar igual. Então o que a gente vai conhecer, vai ver mesmo na origem, quando começou a surgir essa ideia do sionismo, quais ideias foram sendo criadas, o que as pessoas quiseram lá desenvolver, sim? Porque eles vieram para cá. Não estamos falando de gente que veio para Israel porque não estava bem no país onde estava, aliás fiscal, que talvez também tinha na época algo parecido, ou a gente está procurando as ideologias, quais são os pensamentos originais que deram ideia ao sionismo, como a gente vai conhecer na prática depois, que é um sionismo mais político, de realmente vir para cá e construir um país. Agora, só que acho que é importante, talvez antes de começar no sionismo nesse sentido estatal, da construção de um Estado, entender que a ideia de Israel, de Eretz Israel, de morar aqui, sionismo vem da palavra Tzion, certo? Tzion é Jerusalém, o Beit HaMikdash. Então essa ideia de Tzionut, de sionismo, sempre existiu em todas as gerações, só que nunca foi criado realmente um Estado na prática. Mas se a gente volta na história judaica, aqui eu voltei pouco, certo? Eu voltei para o ano 1267, a gente tem o famoso Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, ele tem vários e vários comentários na Torá, dos principais. Quando se estuda a Torá, se estuda com Rashi e depois Ramban. E o Ramban, embora ele tenha uma Keilah, ele tenha tudo onde ele morava, ele acaba tendo que, não vou entrar aqui na história dele completa, mas ele acaba tendo que sair de Barcelona, ele foi meio que expulso, meio que convidado a se retirar, porque ele tinha muitas discussões com padres, com outras religiões, e quando ele vencia, legal que você venceu, mas você não podia, porque essa é a religião oficial do país, então você pode ir embora. Ele acaba tendo que fugir de Barcelona, e ele vem para Israel, ele vai para Aco, depois ele vai para Jerusalém. Ou seja, existia uma busca, uma vontade de vir morar em Israel. Depois a gente tem Balei Tosfot. Balei Tosfot, eles são descendentes de Rashi muitas vezes. Tosfot é aquele acréscimo que tem na Gemara. De um lado da Gemara tem Rashi, do outro tem Tosfot. A gente fala Tosfot, mas o original seria Tosafot, acréscimos. Acréscimos que foram colocadas em interpretações diferentes da Gemara. Muitos são descendentes de Rashi, Rabenotam, Rabenezak, tem vários. E eles também acabam fazendo aliar. Muitos desses saem lá da França, da aldeia onde eles estavam, e eles vêm para Israel. Rabi Hel de Paris, Rabi Shimshon de Falais, quer dizer, cada um veio de uma cidade diferente, mas vieram morar aqui em Israel. Sempre teve uma busca por morar aqui, principalmente a região de Jerusalém. Aco é meio que onde tem o porto, lá eles chegam muitas vezes, eles acabam vindo depois para Jerusalém. Mais para frente, século XVI, a gente tem Rav Yosef Karo e Arizal, certo? 1492, os judeus são expulsos da Espanha. Rav Yosef Karo era pequeno naquela época, que escreveu o Shulchan Aruch, ele acaba passando por alguns lugares e também chega em Israel. Nessa época eles vão principalmente para o norte, eles vão para Tzfat. Então em Tzfat você tem o Arizal, você tem Rav Shmuel Kabetz, que escreveu o Lechadodi, você tem o Rav Yosef Karo, quer dizer, você junta lá um grupo de Chachamim que inovaram a Torá. Basicamente a Torá que a gente tem hoje em dia é o Shulchan Aruch, que é a base da Halachá, o Arizal é a base da Kabbalah, o Shmuel Kabetz, tem muitos Eudim se juntam lá, principalmente na região de Tzfat. Quer dizer, eles queriam vir morar aqui em Israel. Depois você tem Gra e Hassidim. A única coisa que talvez os alunos do Gra e os Hassidim concordam é que tem que vir para Israel. O Gra é o Gaon Mivilna, ele segue uma linha muito, muito específica, que é oposta ao movimento hassídico, que começa com o Baal Shem Tov. É interessante que os dois tentaram vir para Israel, tanto o Gra quanto o Baal Shem Tov, e não conseguiram. No meio do caminho tiveram que voltar. Mas os dois também querem vir para cá, e quando eles não conseguem, eles mandam os alunos. Talmidei Gra, os alunos do Gra, eles vêm para Israel, principalmente para Jerusalém, e eles começam a sair também das Romot, das muralhas. No primeiro momento, quem morava em Jerusalém morava dentro das muralhas, porque fora era Velho Oeste, era perigoso, qualquer lugar lá era arriscado. Então até sair de lá levou um tempo, mas os alunos do Gra começam a construir bairros como Nachlaot e toda aquela região. Certo? Eles começam a ser de Jerusalém. Ou seja, a busca por Israel sempre existiu, mas não no sentido de construir um Estado. Isso daqui vai aparecer somente depois, que é quando a gente vai começar. Aqui são dois textos, tem do Ramban e do Rav Ovadia Mibartenura também. A maioria vai ser em português, tá? Mas aqui o Ramban, por exemplo, ele conta que ele chega na cidade de Jerusalém e ele fala que está tudo completamente destruído ali na sexta linha.
ele fala, Rak shnei achim tzabaim konim atzviah min hamoshel, velem sarfu od minyan planim batim bashabatot. Fala que tem 2 Yehudim em Jerusalém. Ramban, 1267, tem 2 Yehudim em Jerusalém. Então, quando você vai para Jerusalém e tem trânsito, fica feliz, porque tem muitos Yehudim andando por aí. Mas na época tinham dois pintores que eles conseguem trabalhar lá. Shabbat, aparece mais gente, eles conseguem um minyan. Mas 0, quase não tem Yehudim na região. Rabbi Ovadia ben Bartenura, que é um pouquinho depois, 200 anos depois, ele fala que tem 70 Yehudim em Jerusalém. Quer dizer, muito pouco, mas eles quiseram vir de qualquer jeito, certo? Eles acabam chegando em Israel. O Beit HaKnesset Aramban, que a gente conhece, embaixo da Hurva, é uma tentativa de identificar um Beit HaKnesset que Rabbi Ovadia ben Bartenura ele visita. Ele fala que o Beit HaKnesset que tinha em Jerusalém, ele era Banu el Gabei Amudim, ele tinha essas colunas que seguravam o Beit HaKnesset, Aroch, Vetzar, Veafel. Ele é comprido, curto e meio escuro, porque não tem janelas. Então, quem foi no Beit HaKnesset Aramban é exatamente assim. E ele fala que fora tem uma mesquita, sabe? Ele chama de mosquita, tem uma mesquita fora. Quer dizer, aparentemente esse é o Beit HaKnesset que ele visitou quando ele estava aqui. Então a busca por Jerusalém, a vontade de vir para cá, sempre existiu, mas agora a gente vai pular um pouquinho mais para frente para o conceito que é o tema que a gente vai ver aqui, que é a questão do sionismo mais estatal, na ideia de construir um Estado. Então a gente tem bastante coisa para ver, obviamente não dá para entrar em todos os detalhes, em todas as nuances entre cada linha, mas a gente vai ver os principais precursores de cada uma dessas ideias. Tá bom? Aqui tem ordem mais ou menos que a gente vai ver mais para frente, vamos passar de um a um, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar com Rabi Yehuda Miragusa, que não é muito conhecido, mas tem uma rua chamada Yehuda Margosa. Conhecem Yehuda Margosa em Netanya? Agora, Margosa, leitura errado, é Rabi Yehuda Miragusa. Certo? Ele veio de fora de Israel também, ele faz ali aos 18 anos, a gente está falando aqui comecinho do século XIX, certo? 1801, quer dizer, 200 anos atrás, antes de qualquer coisa sobre sionismo que a gente conhece, na escola, quando começa o sionismo? Herzl, na segunda aliá, sim? E a primeira? Como pode ser que o sionismo começa na segunda aliá? O que é a primeira aliá? Quem fez a primeira? Tá bom? A gente vai chegar lá. Oi? Na história laica... Começa da segunda, mas por que não começa da primeira? A gente vai chegar lá. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a diferença entre elas? Também é um ponto importante, mas muito antes disso, certo? Quase 100 anos antes de toda essa história. Obrigado. Esse Rabi Yehuda Miragosa, ele vem para Israel e ele é a pedidos. Muitas vezes em Israel não tinha parnassá, não tinha dinheiro, então muita gente ia para a Europa, para essas regiões juntar dinheiro. Ele acaba indo para a Europa, lá ele encontra Rabi Yehuda Bivas. Rabi Yehuda Bivas é o antecedente da família Bivas, que teve a história no 7 de outubro. Ele encontra esse Rabi Yehuda Bivas lá, e no encontro entre eles, ele é convencido a voltar de novo para Jerusalém. Ele é incentivado a voltar. O que você está fazendo aqui juntando dinheiro? Volta para lá. E aí ele realmente acaba voltando para Jerusalém, no começo. Depois de um tempo ele é nomeado rabino de Yafo. Não exatamente o rabino de Yafo, porque não tem ninguém lá. Ele é a única pessoa que tem em Yafo, mas ele está lá para receber os olim, as pessoas que estão chegando, que começam a chegar. E tem em algum momento chega um navio, só que o navio naufraga, e ele consegue salvar 12 marroquinos que estavam lá, que sobreviveram. Ele junta esses 12 para começar uma comunidade. E aí os 12 falam o seguinte, olha, somos 12 marroquinos, tem um rabino aqui, vamos fazer uma comunidade marroquina. E ele fala, de jeito nenhum. A gente vai fazer uma comunidade israelense. Ele é o Israeli Arishon. Quem é esse? Pode ser que eles falavam não língua judaica, não hebraico, certo? De cada lugar. Isso era que ano? 1825, essa que ele vai estar em Yafo. Ele fala, não, tem aqui uma frase que ele escreveu. Ele escreve uma carta para Moshe Montefiore. Yafo, sim? Ele escreve uma carta... Oi? Então foi a primeira aliá lá? Então, ainda não é a primeira aliá. A primeira aliá que a gente conhece vem bem depois, certo? A primeira aliá no nome, no título, digamos assim. Mas ele já começa a comprar casa, começa a comprar terrenos, trabalhar com agricultura. Ele quer realmente trabalhar a terra. Então tem uma carta que ele escreve para Moshe Montefiore e ele fala o seguinte: Bechazdei akel, areini matzir bazeh, sheani u be'emet ha'israeli harishon sheba hena le'Yafo. Eu sou o primeiro israeli a vir para Yafo. Não tinha Israel, não tinha Estado de Israel, não tinha nada. Mas ele fala, eu sou o primeiro israeli a vir para Yafo, sei que
Eu vou incentivar todo mundo a ser agricultor e trabalhar a terra. É para isso que a gente veio aqui. Tem 70 famílias na minha comunidade, é daqui que a gente vai começar, certo? Então isso é bem antes de tudo que a gente conhece de sionismo, já tinha uma ideia de vir para cá e começar alguma coisa. Ele não fala de um estado ainda, mas ele fala, olha, de vão vir para cá, construir comunidades, começar a trabalhar a terra, certo? Isso em 1850 mais ou menos. Quando realmente surge o conceito, a ideia de construir um Estado? Isso acontece antes de Herzl. Isso já acontece com dois rabinos, grandes rabinos da época, morando na Europa, Rabbi Yehuda el-Kalai e Rabbi Tzvi Kalischer. Hoje em dia eles não são tão conhecidos, mas a gente tem duas cidades em nome deles, Or Yehuda e Tirat Tzvi. Certo? Or Yehuda aqui perto, em memória a Rabbi Yehuda el-Kalai, e Tirat Tzvi no norte, Rabbi Tzvi Kalischer. Esses dois rabinos, eles já, principalmente o que a gente vai pegar hoje é desse Rabbi Yehuda el-Kalai, ele tem um livro chamado Minchat Yehuda, em que ele começa a falar que, olha, chegou a hora da gente voltar para Israel e construir um Estado. Sim? Ele não usa a linguagem política de Estado, porque a gente está falando aqui começo 1820, 1850 talvez, certo? Ainda não tem o conceito de emancipação, de Estado, tudo isso, mas ele fala, olha, é hora da gente começar a voltar para Israel, e ele lida com todos os problemas possíveis que podem acontecer quando a Israel volta para Israel. Quais são os problemas que tem? Quando voltar todas as galuyot, quando a Israel começar a voltar de todo canto, quais são os problemas principais que vão ter? Idioma, certo? Qual vai ser a língua? Que língua vão falar quando chegar aqui? Será que cada um vai continuar com a sua língua ou não? Então ele fala que não, a gente tem que voltar para o hebraico, que é o Lashon HaKodesh. E ele até chega a falar que não tem que ter mais Ashkenazi e Sfaradi, tem que construir um Sanedrin, formar um Sanedrin, certo? Um Supremo Tribunal, que são os maiores rabinos da geração, e redefinir o Sidur. Um Sidur que seja válido para todo mundo. Não pode ser que duas pessoas, dois Yehudim, não conseguem rezar juntos. Então não tem um Yehudi da Espanha, um Yehudi da Alemanha, Yehudi do Brasil, não tem, somos todos israelinos também, esse conceito também aparece lá. É hora da gente se juntar e voltar de novo a ser o povo que a gente sempre foi. Certo? Ele fala que tem que conversar com os reis da época, sim, os grandes governadores, para conseguir liberação, para voltar para Israel, especificamente Israel. Certo? A ideia é que a discussão que vai ter depois com relação a Uganda ou não Uganda, ele aqui, obviamente ele não estava na discussão, é bem antes, mas para ele Israel é o lugar onde tem que ser, é o lugar para onde os Yehudim têm que ir, então não tem escolha. Oi? Império Otomano. Império Otomano, mas eu vi alguém falando, eu não vi isso dentro do livro, alguém falando que ele escreve em algum lugar que a salvação do povo judeu vai vir dos britânicos. Mas era Império Otomano aqui. Sim? Não era... Oi? Rabbi Yehuda el-Kalai. Esses rabinos, se eu não me engano, eles são leste da Europa. Principalmente no leste da Europa começam esses movimentos. Ele especificamente não sei dizer, teria que procurar. Talvez, mas Rav Tzvi Kalischer, eles, eu precisaria verificar, realmente eu não sei de onde eles são exatamente. Acho que ele ensinou na escola que o Herzl estudou. Acho que ele era rabino da cidade, que é bem antes de Herzl, era na época do avô de Herzl, mais ou menos. O avô de Herzl estudou. Sim, então é principalmente leste da Europa, os movimentos sionistas começam no leste da Europa. Nessa região, certo? Então ele levanta muitos assuntos que vão possivelmente aparecer. Ele fala o seguinte, ele fala muito interessante, ele fala, olha, quando ele começa a lidar com a questão da língua, como vai ser, como todo mundo vai conversar, ele fala, eu ouvi dizer gente falando que a Kadosh Baruch Hu vai fazer um milagre e todo mundo vai saber todas as línguas e a gente vai conseguir conversar, certo? Vai acontecer um milagre que a gente vai conseguir conversar. Sheker anak, isso é mentira, não funciona assim. Não vai ser dessa forma, a gente vai ter que se juntar e achar um jeito de se virar todo mundo junto. Vamos ter que achar um meio termo. Não vai ter um milagre em que vai tudo mudar assim de repente. Certo? Bósnia? Ok. Certo. Tá bom. Rav Tzvi Kalischer.
Bom, então a ideia de voltar para Israel e começar a juntar o povo inteiro dentro de algum estado até, ele não chega a falar estado, ele chega a falar de política, ele usa até a linguagem política que era normal na Alemanha, fala, a gente tem que começar realmente a juntar o povo politicamente para ir para Israel, se juntar, criar um povo único, todo mundo junto lá, certo? Isso daqui é da época do avô de Herzl, quer dizer, a ideia, o conceito de que tem que começar a voltar para Israel e construir um estado, já aparece aqui. A gente não vai lidar na questão... Ele estava na Europa, sim, estava incentivando, ele não chega a vir. Então ele não começa na prática. Quem vai começar na prática essa história... Herzl ele vai dar continuidade, a gente vai ver que tem Hovevei Tzion um pouquinho antes, mas quem vai trabalhar mais politicamente para construir o Estado, realmente isso daqui vai ser Herzl depois, certo? Mas a ideia, o Gari, na semente de que, olha, vamos começar a agitar as coisas e começar a voltar, já aparece aqui umas 2 gerações antes de Herzl, tá bom? Então, mas o judaísmo, o sionismo, desse ponto de vista, o Rav Kalischer tem um livro que chama Drishat Zion, a busca por Zion, a busca por voltar. Ele fala sobre Korbanot, sobre a possibilidade de fazer Korbanot antes da construção do Beit HaMikdash, Korban Pesach. Se não me engano, ele era aluno do Rabbi Akiva Eger, possivelmente, certo? Ele já começa a falar de Korbanot, de Beit HaMikdash, eles já começam realmente a planejar o que vai ser. Então, o Estado judeu não foi o primeiro livro que planejou isso, eles já começam a planejar. Mas, para eles, sionismo é Geulah. Sionismo é o meio para a gente chegar na Geulah, o momento de Kibbutz Galuyot, certo? Essa é a função do sionismo. A busca, se a gente chamar o sionismo do campo, certo? É o campo onde a gente vai trazer os Yehudim para cá, reconstruir o Beit HaMikdash e começar tudo de novo. Então a meta da volta para Israel é Geulah. Então tem que ser justo em Israel, tem que ser em Lashon HaKodesh, você tem que unificar todos os Yehudim em torno disso, certo? Essa é a meta deles. Então a gente poderia chamar de um sionismo mais messiânico. Pode ser religioso também, mas a ideia deles é um sionismo messiânico, certo? Esses são Rabi Yehuda Alkalai e Rav Tzvi Kalischer, eles são os primeiros que realmente começam a falar do assunto. Até então, se tinha aliot pequenas, grupinhos pequenos. O Gaon Mivilna falou sobre estar chegando a Geulah, mas não no conceito de Estado. Eles eram os dois do mesmo lugar? Bósnia e... Bósnia e Alemanha. Bósnia e Alemanha. Mesma época, mais ou menos. Mas, tipo, da onde os dois... Eles só escrevem livros. Eles acabam só escrevendo livros, eles não começam um movimento na prática. Sim? Eles escrevem livros incentivando. Então, apareceram os dois a mesma ideia? Apareceu, na mesma época começa a aparecer a ideia. Oi? Na mesma época começa a aparecer a ideia. Você também tem a emancipação de povos, quer dizer, começa um movimento mundial de que cada um cria o seu estado. Tipo, a ideia de impérios que controlam tudo começa a diminuir, começam a formar estados e povos que têm a identidade. Então eles também vêm de um ponto de vista judaico, qual é a nossa identidade, para onde vai, mas eles têm principalmente a função de escrever livros e dar as ideias. Eles ainda não começam nada na prática, tá bom? Oi? Estão lendo o Gaon de Vilna? Com relação ao quê? O conceito, então, no Gaon de Vilna tem a ideia de vir para Israel, que a Geulah está chegando. Vai chegar em breve, Kolator, tem algumas drashot do Gaon de Vilna. Ele manda os alunos para cá, os alunos vêm para Nachlaot, cada um passa uma história diferente, tem um que perde 10 filhos no caminho, são os alunos do Gaon de Vilna, mas eles vêm só morar em Israel. Sim? Leite Hashev, morar aqui. Sem a ideia de vamos trazer todo mundo e construir um Estado. Aqui já é um pouco mais avançado. Certo? Bom, próxima etapa. Certo? Vamos pular agora mais uma geração. Quem aparece na próxima geração? A ideia já foi criada, agora começam a surgir ideias de vamos fazer alguma coisa na prática. Vamos transformar isso em algo físico, algo real. Sim? Não só a ideia de vamos voltar para Israel, vamos transformar isso em algo real. Então aparece uma organização chamada Hovevei Tzion. Hovevei Tzion, quem deu início a essa organização, Hovevei são aqueles que gostam, certo? Aqueles que gostam de Tzion. Quem dá início a essa organização é o Rav Shmuel Moaliver, que é esse daqui da esquerda, e ele se junta depois com um médico famoso também, Dr. Leon Pinsker, que é o aqui da direita. Tá bom? Quem são esses dois, então? O que eles fizeram? O Rav Shmuel Moaliver, a priori, é muito parecido com a ideia anterior.
a Geulah está chegando, a gente tem que começar a trabalhar, levar o povo para Zion e construir um Estado, fazer alguma coisa por lá. Esse Leon Pinsker, ele mora na Rússia e ele tem um livro que chama Autoemancipação. Por que autoemancipação? Porque ele percebeu que os judeus não vão ganhar emancipação em toda essa história. Pode ter emancipação para todo mundo, mas os judeus não vão ganhar isso. Então os judeus têm que se auto-emancipar. Então tem pogrom, tem um monte de coisa que vai acontecendo ali na Rússia, os judeus vão sendo perseguidos, sofrendo e não ganham direitos nenhum. Chega uma hora que ele fala, olha, não adianta falar com ninguém, a gente tem que fazer isso sozinho. Nós mesmos temos que ir lá. O que acontece aqui que é interessante é que a gente tem a união, que vai ser importante depois, entre dois pensamentos diferentes. Esse Dr. Leon Pinsker, ele é meio religioso, digamos assim. Hoje em dia, ele seria considerado como alguém religioso, ele dá valor à religião, não sei se ele cumpria Shabbat e Kashrut, mas... Oi? Mesorti tradicional, certo? Mas a ideia dele de sionismo não é uma ideia de Geulah, vamos lá, Geulah está chegando, a gente precisa construir um Estado. A ideia dele, olha, o povo judeu é um povo, é uma nação, e a gente tem que estar juntos em algum lugar. É um sionismo mais nacional, a gente tem que se unir em algum lugar. Perseguido na Rússia, Polônia, em todos os lugares não vai dar certo, a gente tem que achar um lugar que seja nosso, vamos lá, vamos trabalhar. E esses dois começam a trabalhar juntos, eles têm pensamentos diferentes, certo? Isso é importante. De acordo com o Shmuel Moaliver, a gente vem aqui começar a Geulah, de acordo com o Leon Pinsker, a gente vem ter um lugar... Oi? Começar um Estado. É parecido com a ideia de Herzl depois, certo? Miklat Batuach, um lugar onde os judeus não vão sofrer, não vão ser perseguidos, mas a gente quer criar um Estado onde o povo judeu vai poder viver com tranquilidade e não ter antissemitismo, não ter que sofrer. E os dois unem forças para começar isso, certo? Esse é um movimento chamado Hovevei Tzion. Isso daqui é bom, mas isso começa a gerar problema. Por que começa a gerar problema? Então, nessa época, a gente tem grandes rabinos que, no primeiro momento, apoiam, gostam da ideia. Por exemplo, o Netziv de Volozhin. Tem a primeira das yeshivot, no conceito de yeshiva que a gente conhece hoje em dia, é a yeshiva de Volozhin, onde os alunos vão lá, moram na yeshiva, vivem na yeshiva. Essa é a primeira das yeshivot que a gente conhece. Quem construiu essa yeshiva foi o Rav Chaim Volozhin, aluno do Gra, aluno do Gaon de Vilna. Ele cria uma yeshiva chamada Volozhin e os alunos vão para lá estudar, ficam anos estudando. O interessante é que lá não tinha programação diária, não tinha cronograma. Tinha o horário do café da manhã, almoço e janta, o resto você estuda. Então tem história de gente que ficava 18 horas estudando direto, certo? O Rav Kook estudou lá, muitos rabinos estudaram lá. Então nessa yeshiva de Volozhin, posteriormente o rabino da yeshiva se torna o Netziv e Volozhin, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, não Berlim, Berlim, sim, Netziv e Volozhin, e no começo ele até apoia a ideia do Hovevei Tzion, é hora de voltar para Israel, é hora de começar a Geulah, assim também o Chafetz Chaim no começo, o Chafetz Chaim, certo, das Alachot de Lashon Hara, o Mishnah Berurah, ele também apoia a ideia, só que o problema é que nessa organização chamada Hovevei Tzion, você começa a trazer gente religiosa, digamos assim, com a ideia de um sionismo religioso, um sionismo de Geulah, e gente que está mais afastado, só que também quer encontrar um lugar para morar, para o povo judeu poder viver, certo? Se a gente chamasse na linguagem de hoje em dia, você tem um movimento que ele tem o lado religioso, as pessoas religiosas, e você tem o lado hiloni, as pessoas não religiosas, e os dois juntos estão trabalhando para construir alguma coisa. Então, muitos rabinos na época, isso aqui vai ser discutido também na continuação, começam a falar, olha, a ideia de voltar para Israel é ótima, mas com quem você volta para Israel? Quem vai estar lá? Quais são os riscos? Quais são as consequências de estar lá? Então, por exemplo, na cidade de Hedera começa não é um kibbutz, algum tipo de kibbutz, em que lá abandonam tudo. Um grupo de pessoas que começam a morar em Hedera abandonam tudo, e esse Leon Pinsker manda uma carta para eles, olha, a gente está voltando para Israel por causa da nossa identidade judaica, não pode ser que vocês vão abandonar tudo. Quer dizer, ele não está vendo isso como uma Geulah, mas a identidade judaica tem que continuar lá. Ainda assim é o povo judeu, a gente não pode dar as costas para o nosso passado.
Mas começa a juntar aqui grupos diferentes de pessoas que têm pensamentos diferentes. Ou um pensamento que é o sionismo geuli, buscando a Geulá, e um sionismo que é procurar um lugar para a nação judaica viver com tranquilidade, sem perseguição. Certo? Essas são as duas ideias que aparecem aqui. Já começa a gerar essa briga. Olha, a gente quer voltar, mas quem está voltando com a gente? Quem está indo? Quais são as influências de um lado para o outro? Isso vai ser mais discutido depois, porque aparecem aqui muitas linhas, certo? O Netziv, por exemplo, ele faz parte do Hovevei Tzion no começo, depois ele sai, mas não é contra. Já o Rav Chaim Brisk, tem outros que são mais extremos, eles já são contra a ideia dessa união, pela consequência do que isso pode gerar. Tudo isso acontece principalmente no lado leste da Europa, certo? O lado leste europeu e Rússia. Talvez por motivos socioeconômicos, porque lá está muito mais difícil. O lado oeste, que é mais rico, você tem Espanha, França, Inglaterra, as pessoas vivem um pouquinho melhor, é difícil trazer gente lá. Eles até tentam trazer gente do oeste da Europa, sim? Mas no oeste da Europa está acontecendo uma outra bagunça, um outro problema, que não é exatamente o nosso tema, mas ele é de certa forma conectado, que é chamado de Afradat Keilot, separação de comunidades. Principalmente na cidade de Frankfurt, isso começa com Rav Hirsch. O Rav Hirsch é o rabino da cidade de Frankfurt, e lá começa um movimento reformista muito, muito forte. Uma das coisas que o começo de tudo é mudar de Jerusalém para Berlim. Eles querem morar em Berlim já, eles não têm vontade de voltar para Israel. Mas começa um movimento reformista muito, muito forte e ficam na dúvida, o público mais religioso, o Haredi que a gente mora hoje em dia, como a gente lida com isso, com o reformismo. Então no começo tentaram achar um jeito de encontrar um meio termo, vem o Rav Hirsch na época e fala, olha, acabou, nossos caminhos estão separados. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente tem a nossa comunidade religiosa e vocês podem seguir em frente. Acabou. Somos dois povos agora. A gente tem o grupo religioso e tem o grupo que se afastou, reformista, que foi para outro caminho. O Netziv não gosta, certo? Entre parênteses, o Netziv escreve uma carta falando que ele está apunhalando o coração do povo, causando essa separação, mas essa separação acontece. E agora fica muito difícil de trazer o pessoal do oeste da Europa para Israel. Porque o pessoal reformista não quer saber de Israel, Berlim está ótimo, a região está ótima, e o pessoal mais religioso não querem nenhum contato com os não religiosos. Então quando vem uma organização chamada Hovevei Tzion, não é para a gente não quer nem saber. O Rav Hirsch ele vai mais longe, ele fala que não tem nem ideia de vir para Israel. Ele tem uma carta chamada Igrot Safun, e uma das cartas ele fala, olha, Israel é um conceito teórico, não é terra, é um conceito que não... Na verdade, chega a falar que a gente fala em Musaf, o Mipnei Chatainu Galinu Me'artzeinu. Por causa dos nossos Chataim, dos nossos pecados, a gente saiu de Israel. E ele fala, agora que a gente saiu, a gente fica aqui. Por quê? Porque agora a função do povo judeu é disseminar as ideias judaicas, os valores judaicos. Isso a gente faz aqui, não em Israel. Voltar para Israel e ficar lá sozinho não vai adiantar nada. Aqui a gente pode influenciar diretamente todo mundo. Então o grupo do Rav Hirsch não quer ir para Israel, não tem intenção nenhuma. O povo judeu mudou, digamos assim, mudou de função. Se antes era influenciar o mundo inteiro, ser uma luz em Israel, agora a gente pode fazer espalhado por aí. E o pessoal reformista não quer também. Então o oeste da Europa acaba ficando por lá. O leste da Europa eles conseguem juntar. Certo? Então esse Rav Shmuel Moaliver e o Dr. Leon Pinsker, eles conseguem. Oi? Estamos com 3 movimentos agora. Europeu, Dois do resto. O oeste não tem movimento, eles não querem. Então, você tem os religiosos, os não religiosos. Sim, separando. E os que estão tentando ficar juntos. Mas ninguém quer ir para Israel desse grupo e o outro grupo quer ir para Israel e estão juntos. Nahon, sim. Esse grupo, aqui esses especificamente estão juntos, certo? Depois, essa ideia de que você tem... Oi? Essa ideia de que você tem um movimento religioso que se une com um movimento não religioso para trabalhar junto, para formar Israel, é a ideia do Mizrahi, certo? O movimento Mizrahi, Rav Reines. Essa ideia que começou lá com o Rav Shmuel Moaliver e o Dr. Leon Pinsker, ela se torna depois o movimento Mizrahi, que é um movimento religioso, mas que eles trabalham junto com um grupo não religioso, porque eles têm algo em comum, a vontade de voltar para Israel, certo? Então aqui a gente tem dois movimentos trabalhando juntos. Nessa época, eles já, com a ajuda do Barão Rothschild, eles constroem Rishon LeZion, Zichron Yaakov, Petach Tikva também, certo? Essas cidades aqui que têm nomes representando que a Geulah está começando. Petach Tikva, certo? É o começo da Tikva. A gente tem... Oi? Não achei que fosse Silvio Rishon LeZion, sim? Entre parênteses, o hino não oficial do Hovevei Tzion é o Atikva.
Em todos os encontros deles tocavam a tikva. Não era o hino oficial, tipo, não era oficializado, mas eles já cantavam a música do Atikva, tá bom? Esse daqui é um movimento importante, Hovevei Tzion. Depois, ainda mais próximo dessa geração, sim, aparece Herzl e Max Nordau, tá bom? Aqui já é um pouco mais famoso na história. Naquela época de Hovevei Tzion, acontece a primeira Aliyah, aliás, certo? Eles já incentivam muita gente a fazer Aliyah. Sim, vem de Teiman, também vem muita gente, os emenitas começam a vir para Israel, em torno de 25 a 35 mil pessoas na primeira Aliyah, vindo de Hovevei Tzion, leste da Europa, e Teimanim. A segunda Aliyah tem em torno de 25 a 35 mil pessoas também, é o mesmo tamanho. Que ano a primeira? Oi? A primeira Aliyah é... Mais ou menos. É? Mais ou menos. Mais ou menos? Acho que é 1805, por aí. Desculpa, sim, por volta de... Não, peraí, não, tem que ser um pouquinho depois. Oi? Deixa eu voltar aqui se tem datas. 1900 e pouquinho, desculpa, 1900 e pouquinho. Sim? A primeira. Fim do século XIX. Fim do século XIX. Antes dessa, a primeira, essa é a segunda. Então, mas a segunda é 1896. O Congresso. A primeira ali é 1880, mais ou menos. 1880? Tá bom. A segunda que é essa... É o Congresso ainda, o sionista. Mas já vem a segunda ali em seguida. Essa aliás foi o pessoal do leste europeu e os temanim também. Eles se juntaram. Ficaram sabendo. É uma boa pergunta, mas acho que o movimento veio de dois lados. Acho que não sei se eles faziam parte do Hovevei Tzion. Eles acabam chegando, a gente falando, essas Aliot não é tipo veio todo mundo junto, né? É um negócio de 5 ou 10 anos em que vão vindo aos poucos. Pode ser, mas não sei se eles tinham conexão com o Hovevei Tzion. Eles foram juntos ou cada um foi para o seu caminho e se encontraram? Esses dois, eu acho que eles são separados, mas não tenho certeza. Porque a Hovevei Tzion não estava trabalhando com eles lá. Na mesma época, Israel começa a ficar começa a vir gente devagarzinho, essas alianças são um pouco mais massivas. Sempre teve gente vindo, os alunos do GRA, todo esse pessoal. Essa época é um pouco mais massiva, já são 25 ou 30 mil pessoas em questão de alguns anos. Sim? O movimento Mizrahi foi fundado antes do primeiro congresso? O movimento Mizrahi é muito parecido, é quase a mesma época. Porque ele vai discutir com Herzl como funciona, a gente participa, não participa, vai ser muito próximo. Tá bom? Pode continuar? Então, certo, aparece alguém chamado Theodor Herzl, certo? A história dele é famosa. E o que acontece? Ele começa a perceber que o povo judeu realmente precisa dar um jeito no antissemitismo, certo? No primeiro momento, o que ele queria lidar era com o antissemitismo. Ele ainda não tinha ideia de vir para Israel, ele queria lidar com o antissemitismo, dar um jeito de fazer os Yehudim viverem bem, aonde fosse. Certo? Ele trabalha mais nesse sentido. Está precisando voltar. Oi? Está precisando voltar. Então, uma das ideias que ele tem nessa época é fazer uma conversão. Assim os judeus não vão ser perseguidos. Essa é uma das ideias que aparece na cabeça dele, certo? Depois ele volta atrás, mas ele quer acabar com o antissemitismo. O primeiro problema dele... Oi? Do judaísmo para o cristianismo, assim a gente resolve o problema. Sim? Ele quer acabar com o antissemitismo. Começa o problema. Pode ser. Mas foi uma ideia que surgiu, certo? Ele é alguém que vê o povo judeu sofrendo, sendo perseguido. Ele próprio vinha de família mais religiosa, talvez ele também era um pouco mais massorati, assim, mais tradicional. Mas ele pensa, olha, vamos dar um jeito de fazer o povo judeu parar de sofrer. Quer dizer, ele sofria junto com o povo, ele queria dar uma solução. E ele pensa nisso, só que quando tem o famoso caso de Dreyfus, certo? Em que ele é julgado por traição, se não me engano, e sem provas quase ele é julgado culpado, ele fala, olha, não dá para lidar com o antissemitismo, não tem o que fazer. Antissemitismo não vai dar para lidar com ele de maneira racional, não adianta conversar com as pessoas, não tem a mínima chance da gente consertar isso de forma de conversação, de explicação. A gente precisa do que ele chamou depois de Miklat Batur, precisa de um lugar para os Yehudim viverem sozinhos. O Estado judeu, basicamente. Certo? A gente precisa de um lugar onde os Yehudim podem viver com tranquilidade, só entre Yehudim, basicamente. O que vai fazer com os árabes depois é uma grande questão, mas um lugar para os Yehudim viverem, não tinha muitos árabes aqui também na época, mas um lugar para os Yehudim poderem viver com tranquilidade, não adianta tentar lidar com a assimilação. Batuach, bitachon, tipo segurança. É o conceito, certo? Então,
Nessa tentativa de fazer os judeus voltarem para Israel, primeiro ele fala com muitos governadores, políticos, ele realmente pega as ideias que tinham antes, Hovevei Tzion, eles também queriam voltar para Israel, mas ninguém foi atrás da permissão política, da liberação nesse sentido. Oi? Exatamente. Então, ele começa a fazer essas coisas na prática, ele vai atrás disso. Então, ele tenta também trazer os judeus do oeste da Europa, certo? Ele escreve um livro em alemão, tentando incentivar as pessoas a voltarem a se ligar ao movimento dele. E ele faz o famoso primeiro congresso sionista, certo? Onde ele quer trazer todo mundo. Agora, tem uma carta interessante que ele escreveu para o Rav Shmuel Moaliver, que começou o Hovevei Tzion, ali do lado direito. Então ele fala o seguinte: o seu nome é conhecido e respeitado em todo Israel como um dos líderes do movimento Hovevei Tzion, certo? Mais ou menos nessa época. Permita-me convidá-lo a participar do primeiro congresso sionista geral que se realizará em Basileia. Ele quer trazer o Rav Shmuel Moaliver e o movimento Hovevei Tzion para dentro, para ajudar, porque eles já têm todo um esquema, uma estrutura, eles já estão trabalhando com muita gente, são conhecidos, ele quer trazer eles para dentro e vamos trabalhar juntos. Certo? Na época, o Rav Shmuel Moaliver, ele até fala, olha, ele acaba não indo, ele até apoia, mas na prática ele já acaba deixando as coisas acontecerem sozinhas. Ele não participa, ele não é contra, só que ele acaba não indo para esse congresso, ele deixa a Herzl começar a trabalhar. Tá bom? Então, nessa época a gente começa, aqui já seria meio que um movimento separado. Você tinha um movimento, as ideias do Rav Yudel Kalai, que é um movimento sionista messiânico, chegou a Geulah. Você tem a união dos dois, que é o Rav Shmuel Moaliver com o Leon Pinsker, é uma ideia do Mizrahi depois, uma ideia de juntar cada um com seu motivo, mas pelo menos vamos juntos, tanto o religioso quanto a ideia de construir uma nação, e Herzl ele acaba fazendo um movimento menos religioso. O que acontece nessa época, que o Mizrahi começa a aparecer, esse Rav Reines, que é o rabino que deu início ao Mizrahi, ele começa a se perguntar, mas espera aí, se está começando um movimento totalmente não religioso, não mas não religioso, qual é o nosso lugar nessa história? Como a gente vai participar? Hovevei Tzion, digamos assim, era meio a meio. Mas agora chega uma situação em que o público não religioso está puxando a história e a gente tem que participar também. A minha pergunta é, tá bom, eu vou acompanhar, vou apoiar, vou chegar em Israel, mas o que vai ser da religião lá? Será que a gente vai poder cumprir a religião ou não? Então aqui aparece a frase famosa, que não está escrita em nenhum lugar, mas é trazida como uma frase famosa, que foi dita para ele, para esse Rav Reines, que a tzionut en la davar imadat. A tzionut não tem nada a ver com a religião. Não no sentido de que a gente não gosta ou é anti, e sim de que, olha, você quer ser religioso, pode ser. Vai ter liberdade. Quem quer ser religioso pode ser. Quem não quer, não quer. A gente não está... A religião para a gente não afeta nada. A gente não vai interferir na sua vida particular. A gente vai construir um Estado, certo? Eles vêm para cá, eles já começam a construir um sistema de educação, esses movimentos já começam a criar um sistema de educação em Israel, já começam a fazer algo um pouco mais político, estruturado como se deve. A parte religiosa, a ideia de que os rabinos, cada um vai ficar na sua sinagoga, não vai ter um Rav Arashi, que é o rabino de todo Israel. Tipo, o lado religioso vai ser um lado da vida particular das pessoas, quem quer ser religioso pode ser, não tenho nada contra, mas o Estado em geral vai ser um Estado laico. É um pouco diferente do Rav Shmuel Moaliver, talvez, por isso ele não quis participar tanto, de que olha, cada um ele segue o seu caminho, a gente vai seguir o caminho religioso, vocês vão seguir o caminho laico, lá é meio que misturado, um pouco mais para o religioso, certo? Um pouco mais apoiando a Massoreta, a tradição, aqui é um pouco mais laico. São nuances pequenas, certo? O fato é que o Herzl oferece para o Shmuel Moaliver participar, eles têm como trabalhar juntos. São nuances pequenas, que é difícil entender exatamente qual era o ponto de diferença entre eles, mas a gente começa a ver movimentos diferentes, tentando fazer a mesma coisa, cada um com a sua motivação. Na continuação, certo? Nos próximos shiurim, a gente vai ver que tem os partidos políticos vão sendo formados em torno disso. Você está em Israel para quê? Israel é um campo aberto, é um campo livre. Ninguém é dono da terra. Cada um vem com o seu motivo. Então tem os que vêm com o motivo, olha, vamos começar a Geulah. Para começar a Geulah, a gente precisa disso, disso, disso e disso. Tem os outros que falam, não quero saber de Geulah, eu quero um lugar para os judeus não serem perseguidos. Para isso a gente precisa de alguns fatores. Tem uns outros que a gente vai ver aqui o próximo, fala, olha, não quero nem saber da nação, nem da religião, quero outra coisa. Então cada um tem os seus, sua motivação. Também, tem os que não vieram. Por que nenhum deles se interessou por Jerusalém? Jerusalém especificamente? Foi todo... Criaram cidades novas.
Então, depende da época, certo? Tem épocas em que, por exemplo, sabe os Hasidim que usam aquela roupa, aquela túnica listrada? Por que eles usam aquela túnica listrada? Essa era a roupa dos Faradim. O que aconteceu, é uma parte interessante da história, mas tem Rabi Uda Hassid, tinha um rabino, eu não sei de onde ele veio exatamente, Ashkenazi, ele começa um movimento de vamos voltar para Israel. E ele junta muita gente, certo? Não Messias, ele não se autoproclama Mashiach, mas ele começa a juntar muitas famílias, Hassidim em torno dele, e começa a trazer todo mundo para Israel, e eles vão para Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém, tem muitos árabes na região, os árabes controlam a região, eles vão morar lá, eles compram o que a gente chama Hurva Trabil da Hassid, ele compra alguns apartamentos, algumas casas, pega dinheiro emprestado para os Yehudim morarem lá. Naquele momento ele não paga ainda, porque tinha um monte de gente que prometeu mandar dinheiro da Europa para esses Yehudim que chegarem lá. Então ele chega com uma grande quantidade de muitas famílias, eles começam a se assentar em Jerusalém, pagam afiado, né, para o lugar que eles vão morar. O problema é que logo depois que eles chegam, em questão de dias, Rabi Uda Hassid fica doente e falece. Acabou a liderança. E aí acabou a liderança e acabou o dinheiro. Deram dinheiro por causa desse Rabi Uda Hassid, que passou na Europa, em vários países, várias cidades, convencendo as pessoas vindo para Israel, pedindo dinheiro. Ele faleceu do nada, de repente, em questão de dias. Não tinha sucessor, ele era o centro, todo mundo veio com ele. E aí o dinheiro não chega, e os Ashkenazim são expulsos de Jerusalém. Os Yehudim da região árabe, tudo bem, eles se dão bem com os árabes, são a mesma língua, mas os Ashkenazim que não pagaram a conta são expulsos de Jerusalém. Os Ashkenazim que querem de qualquer jeito vir para Jerusalém, se fantasiam de Sfaradim. E aí eles colocam as túnicas listradas. Oi? Aí que começa a rixa. Ashkenazim e Sfaradim? Já era diferente, certo? Aqui talvez tenha uma briga a mais. Mas aí esses Hassidim, quer dizer, os Ashkenazim que queriam entrar em Jerusalém, eles vestem essas roupas que eram roupas de Sfaradim na época, depois acabou virando parte do... Como chamava esse Rabi Uda Hassid. Tem dois Rabi Uda Hassid, esse é posterior. Então é uma situação, Jerusalém é uma situação complicada, então Ashkenazim muitas vezes não podem entrar, não lembro até que época ficou essa história, mas todo Ashkenazim que chegava tinha que pagar a conta dos Ashkenazim anteriores. Então os Yehudim da Europa não podem entrar em Jerusalém. Então Jerusalém às vezes é um pouco mais complicado e tem muita pobreza e doença em Jerusalém também, porque eles estão dentro das Rumot inicialmente. Logo, acho que Meacharim, esses bairros próximos à Cidade Velha, eles começam a ser construídos aos poucos, devagarzinho. Então, Meacharim, essa região pelo um tzibur mais Hassidi, o Moshe Motim Fiori, ele também incentiva os judeus a saírem das Romot, saírem das muralhas. Então, a gente tem Yemin Moshe, conhecem o bairro Yemin Moshe, perto da Cidade Velha, onde tem aquele moinho? Quem construiu o moinho? Moshe Montefiore fala, vamos construir um moinho fora da cidade para as pessoas trabalharem. Então o que acontece é que eles vão para lá, trabalham durante o dia e à noite voltam. Jerusalém às vezes é meio denso, difícil de achar lugar para morar, difícil de ter comida, muita doença, muita gente morando junto com pobreza causa doença. Então às vezes Jerusalém não é a melhor opção. Sim? Tem certas dificuldades. Não sei se é o momento, mas antes da gente avançar para essas nuances e partidos, não vai ser hoje, tá? Não, mas a minha pergunta é, em que momento, antes desses movimentos, teve essa dissociação entre a Torá, que deveria ser o que guia o povo, e para virar laico? Ou seja, em que momento isso saiu de ser, vamos separar a religião, que é daqui? Então, isso não começa ligado ao sionismo especificamente, começa com a ideia do iluminismo, o mundo começa a mudar, as coisas, a religião começa a se tornar algo antiquado, começa um movimento, não só reformista, o reformista foi uma das ideias, mas começa um movimento laico muito forte, e aí depois, cada um do seu lado fala, tá bom, vamos voltar para Israel, cada um com seu motivo. Entendi. Sim? Certo? Então... Oi? Religiosos e livres. Livres do quê? Livres do quê? Do jugo da Torá? Do jugo da Torá. Então, muitos religiosos têm problema com o Liot Am Chofshi Be'artzeinu. O que significa Am Chofshi? O que é um povo livre? Então, você pode interpretar livre de antissemitismo, você pode interpretar livre de obrigações. Então, mas aqui mas aqui não é realmente o problema. Aqui é só você usa o hino como para
enfatizar a questão, certo? Mas esse é o próximo movimento que vai aparecendo, tá bom? Vamos só seguir para o último. A última ideia que a gente vai ver hoje é alguém famoso, Ahadam. Bem, quem mora na Ahadam? Bem, Ahadam. Quem é Ahadam? É Asher Ginsberg. A palavra Ahadam aparece na Torá, certo? O faraó é chamado de Ahadam. Ahadam tem duplo sentido, pode ser a pessoa mais importante ou um do povo, uma pessoa qualquer. Certo? Ele se vê como mais um. Eu sou mais um, sim, no sentido aqui de humildade. Ele fala, olha, eu sou mais um. E ele também começa uma ideia não religiosa e nem nacional de que tem que voltar para Israel. Mas ele vê Israel meio como uma oportunidade de criar aqui uma utopia. Vamos criar um Estado perfeito. Um Estado que é ótimo e funciona bem e vai ensinar o mundo inteiro como tem que se viver. É uma ideia de um sionismo mais cultural, digamos assim. Só para diferenciar um pouquinho, tem algumas cartas... Eu vou falar que eu usei o ChatGPT aqui, certo? Eu pedi um pouquinho textos, titutim, citações dele para representar essa ideia. Então, por exemplo, ele fala, olha, não precisamos da Israel... Deixa eu pular para o segundo. Bom, vamos para o primeiro. Não precisamos da terra de Israel para os judeus de lá. Quem está em Israel já está em Israel, isso aqui não é o ponto. Mas para o judaísmo, para o espírito nacional, para que tenha ali um centro vivo, do qual se espalhará para todas as dispersões de Israel. Ou seja, a ideia dele é, vamos criar aqui um centro cultural. Um centro cultural tem que ter uma identidade judaica. Por exemplo, quando surge a ideia de Uganda, quando surge a opção de vamos construir um Estado judaico em Uganda, e Herzl em algum momento fala, tá bom, talvez serve, se bem que ele falou isso só temporariamente, assim, vamos começar lá, depois a gente vai para Israel, mas lá está ótimo por enquanto. O Ahadam fala, não, o centro judaico tem que ser em Israel, não tem tzionut sem Tzion. Não tem sionismo sem Sion, sem Israel. Então, para ele não tem opção. Então, tem que ser em Israel. Mas a meta dele aqui não tem a ver com Geulah, não tem a ver com religião. Tem a ver com, olha, o povo judeu é um povo com uma cultura muito rica e a gente pode aproveitar essa oportunidade da volta para Israel para construir lá um lugar onde a gente pode espalhar a ideia para fora. Ele não faz questão do Estado. O Estado para ele não faz diferença, certo? Ele quer um lugar onde o povo judeu vai poder morar feliz e contente e... Embora o centro seja a cultura judaica, os valores judaicos, posteriormente isso vai se tornar o pensamento principalmente da esquerda de hoje em dia, que é Medinat Kol Ezrachia, é um estado onde todo mundo pode vir e se sentir bem. Ele ainda tem mais valores judaicos, principalmente, onde o povo judeu vai poder espalhar, vai ser um centro para trazer isso para o mundo, mas depois vai vir a ideia de que, olha, a gente tem que ter um lugar onde todo mundo pode vir e morar. Não tem o conceito de um Estado nacional, judaico ou religioso. É um lugar onde todo mundo pode viver bem, onde todo mundo pode gostar de estar lá, sim? Posteriormente, certo? No começo ainda não, mas mais para frente isso daqui vai se distanciando. Então a ideia de, não foi ele que começou a Universidade Ivrit, mas a ideia de construir a Universidade Ivrit é construir, por que chama Universidade Ivrit, aliás? Porque é uma universidade onde se estuda em hebraico. O hebraico era importante. Hoje já não, mas hoje é muito inglês. Mas a ideia da Universidade Ivrit é, vamos construir aqui uma universidade onde a gente vai reviver o pensamento judaico e poder espalhar ele por aí, sim? Certo? Essa daqui seria meio que a terceira visão. Então a gente tem três visões principais. Tem a visão messiânica, sim? De Geulah está chegando, a gente tem que construir um Estado para começar a Geulah. A gente tem a ideia laica, de que, olha, a gente precisa de um lugar para os judeus morarem, nacional, sim? Laica não é o ponto forte lá. Eles não são conectados a Geulah, mas a ideia da nação, a ideia do povo judeu. A gente quer trazer todos os Yehudim para cá. Então, vamos voltar para Israel. Tem o momento em que essas dois trabalham juntos, certo? Em que você tem o religioso e você tem o nacional, que hoje em dia a gente chama de religioso nacional, da Tileumi, certo? É a união dos dois, mas naquele momento eram duas pessoas, não uma pessoa vem dos dois. Uma pessoa vem dos dois é depois, é o Mizrahi. Antes era o Dati com o Leumi, é o religioso com o nacional. Esses são os dois movimentos que tem. E o terceiro que é Ehadam, olha, não é nem religioso, nem nacional. Podemos chamar de cultural, um sionismo cultural. Vamos aproveitar a ideia do sionismo de Israel, de um centro judaico, para criar, trazer de lá uma cultura rica para todos os povos, para todo mundo viver muito bem. Certo? Essas são as três ideias, os três movimentos principais que começam a vir para Israel, cada um jogando o seu jogo.
Se a sua meta é a Geulah, então você precisa de certos fatores, certas coisas que te conectam com a Geulah. Se sua meta é o nacional, então a gente precisa achar um lugar com segurança, onde todo Yehudi pode vir. Se sua meta é cultural, você tem outras regras, você tem outra expectativa. Sim? Oi? Então, é o sionismo. Sim, só Israel. Só Israel. É a ideia do jogo de futebol com... Para judeus e para Israel, sempre nesse cultural ou era só para... Ele não faz questão de todos os judeus. Mas tinha que ser judeu ou não? No começo, sim. No começo, ele conecta o povo judeu com isso. Depois vai virar a Medinat Kol Ezrachia. Depois vai passar para frente. Certo? E por que ele E queria todos eles têm em Israel, comum que então? Israel é para judeus. O que vai Sim. fazer, cada um tem sua ideia. Sim. Mas isso Nahon. em comum é só para judeus. Se é só para judeus... No início, sim. No início era para judeus. E por que ele queria Israel? Porque ele queria Israel? Porque não tem sionismo sem Sion. Sem Israel. Israel é onde o povo judeu sempre viveu e a riqueza do povo judeu começa daqui e termina aqui. Aqui tem que ser o lugar. Não é conectado com a Eretz Israel, algo do tipo, mas o povo judeu, essa é a história judaica. Não tem como você viver o povo judeu longe da história dele. Então, Jerusalém Ele era criar é cultural. um estado em Israel. É sem o lado espiritual. A priori, do ponto de vista dele, a segunda frase, por exemplo, não seremos salvos apenas porque temos um Estado, se não formos um povo. O Estado não é o principal. O Estado talvez vai ser necessário. Quem vai liderar esse Estado não faz diferença. Mas o povo, as pessoas têm que estar aqui. Não precisa ter todos os judeus aqui, mas o povo tem que estar aqui. Agora, a história judaica começa aqui. Sim, se anda em Jerusalém, está conectado com a história judaica. É muito difícil criar uma identidade judaica cultural na Espanha, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, porque você não está conectado com um lugar. Então ele quer sim vir para Israel, mas sem a ideia espiritual de Eretz Israel. E sem a ideia nacional, sim? Só principalmente cultural. Esses são os três que aparecem por aqui. Esse é já no mesmo tempo, na mesma época? Ou depois? Sim, mesma época, certo? Mesma época, de que começam a voltar. Talvez um pouquinho depois. Um pouquinho. Ele é mais novo que Herzl, imagino, certo? Não sei a idade dele exatamente, mas é um pouquinho, mais ou menos da mesma época. Oi? Eles conviviam bem na época? Tava mais ou menos... Eles discutiam bastante. Então, por exemplo, depois que construíram o Estado... Existia um antes o outro ou eles não eram um antes o outro? Cada um vivia... Então, a gente não chegou ainda na parte quando vão ser formados, depois tem exércitos separados, certo? Você vai ter Ben Gurion, você vai ter Jabotinsky, todos eles vão aparecer depois, eles são continuação dessas ideias. Então aí realmente vai virar um negócio mais político, mais discutido. Eles tinham discussões, mas ele é muito teórico, porque você não tinha um Estado aqui na prática. Depois, quando o Estado começa a surgir, ainda não o Estado, certo? Mas você começa a ter Yehudi morando aqui, começa tudo, quem vai organizar, quem vai governar, quem vai decidir. Depois você já tem o Knesset, aí começa a bagunça total, em cada um tentando puxar para o seu lado. E um não está nem aí com o que o outro acha, porque são regras diferentes, cada um está jogando um jogo diferente com as suas regras, porque você quer estar aqui por outros motivos completamente. A gente nem falou daqueles que não querem saber nem do Estado, nem de Israel, mas estão aqui. Tipo, isso daqui vai aparecer depois, certo? Mas tem que entender de onde começou essa história, tá bom? Então, essas basicamente são as três ideias, e tudo se junta aqui, e do lado religioso surge a dúvida o quanto eu vou me juntar e o quanto não, e do lado não religioso, o quanto a gente libera a religião, o quanto não, o quanto isso interfere na nossa meta, no nosso objetivo, tá bom? Esses são os dilemas que vão aparecendo daqui para frente, como definir o povo judeu, como definir o Estado que a gente vai construir, qual é a base dele. Fato é que Israel, não sei se é o único país, mas deve ser dos únicos que não tem Constituição. Por que Israel não tem Constituição? Porque a Constituição define o país, qual a identidade, para onde a gente vai. Mas cada um tem uma ideia diferente, então você não tem como construir uma Constituição dessa forma. Então a gente fica no que fica, certo? Fica na situação que está. Então, na continuação, essas ideias vão se tornar partidos, vão se tornar coisas mais palpáveis, digamos assim, e a gente vai conseguir ver realmente, aparecem outras nuances, obviamente, mas vai conseguir ver na prática qual o motivo, o que leva às discussões. É isso. Os árabes estavam mais concentrados em Jerusalém? Não necessariamente. Não necessariamente. Eram poucos, não tinha muita gente. Porque não tinha nada. Israel era muito vazio. Muito, muito vazio. Não tinha quase nada. Todos os historiadores que vieram, passearam por aqui, falam, eu ando e
não tem nada, você anda quilômetros e não vê ninguém, era muito, muito vazio e muito precário, então ninguém realmente... Antes da Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra, antes era o Império Sim, Otomano. o Império Otomano. Mas podia vir aqui e construir esses lugares assim? Comprava. Era difícil, era difícil, sim, mas é bem pouquinho, não tinha realmente. Mesmo os britânicos depois tem o Sefer Halavá, o livro branco que limitava ali, tem problemas que vão aparecer no caminho. O cara estava lá, o Sheik. Sim? O cara estava lá, ele estava lá. Tá bom, certo? Alguma pergunta? Não, tinha. Bom, com isso a gente termina o primeiro, já deixar em breve, cada vez um rabino diferente, a gente segue lá. Mas está interessado em comprar terra, sacana. Compartilha com a gente. O quê?